o que tem acontecido aqui no nosso estado. Eu começo falando sobre o processo de impeachment do governador afastado Wanderlei Barbosa, que voltou ao debate na Assembleia. Analistas apontam que a questão é mais política do que jurídica. Você concorda com isso? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Jairo. Eu concordo, Jairo, e a gente tem apontado muito isso, porque isso não significa que o Wanderlei, porque muita gente fala o seguinte, ora, o Wanderlei não foi condenado, então por que o impeachment de Wanderlei? Então, se já não há qualquer ainda, nem processo existe uma investigação, não é? Qual motivo teria para que o governador fosse afastado definitivamente do cargo de governador, né? Porque ele está afastado, por enquanto, temporariamente, por 180 dias. Né? Sim. Então, e isso levaria a uma injustiça, né? Porque se ele não é condenado, né? Porque Não tem decisão, não né? tem decisão, né? O problema, Jairo, é que o afastamento termina retirando condições políticas de Wanderlei Barbosa, né? Porque as pessoas começam a pensar nas investigações e só a dúvida se ele é culpado ou não já atinge as instituições do Estado, né? Que ficam aí à mercê de um processo que não se sabe quando vai terminar. Por isso, a necessidade do impeachment, ou seja, ou da renúncia dele, né? Aí seria uma decisão política, porque a renúncia é uma decisão da vontade política dele. E o impeachment, a tramitação, é um processo que depende, primeiro, da vontade política do presidente da Assembleia, que é competente constitucionalmente para dar início à tramitação, e, no segundo momento, da vontade política dos deputados de votarem e a afastarem-no definitivamente ou não. Então, assim, é uma questão política, né, que está, evidentemente, foi deflagrada por causa de uma situação jurídica, mas no momento uma decisão pelo impeachment ou não é uma decisão política e que não tem nada a ver que condenar, como se fosse uma condenação a Wanderlei Barbosa, uma punição a Wanderlei Barbosa antes que seja definida a condenação. Então, é uma questão meramente política, porque a vida das pessoas depende da vontade política, a vida das pessoas depende da segurança política. Então, porque empresário nenhum faz investimento, empresário nenhum emprega pessoas, se ele não tiver segurança que o seu negócio vai estar bem, que o seu negócio vai estar produzindo, que ele vai estar pagando o seu imposto, que o governo vai estar atendendo a sociedade. Então, o empresário não investe se ele encontrar essa dúvida. A mesma reação que tem aí a taxa de juros, por exemplo. O Brasil, por que o Brasil tem uma taxa de juros elevada? Porque a economia, o mercado não acredita no governo, não acredita que o governo vai a taxa de risco, ou seja, é como quando você vai também emprestado num banco, dependendo da sua capacidade, da sua notinha lá, você tem uma taxa de juros mais alta ou mais baixa, porque é a taxa de risco do banco. Então, essa questão do não afastamento definitivo do Wanderlei, da manutenção dessa situação, aumenta a taxa de risco do Estado do Tocantins para os investidores, para as pessoas que produzem. Então, por isso que é necessário que haja uma solução dessa questão, seja o Supremo Tribunal Federal decidindo lá na questão jurídica, dentro do prazo mais rápido, ou, no caso dessa indefinição, que o Supremo tem sua tramitação processual, os deputados decidirem realmente olhar para a população e dizer, olha, essa insegurança, essa incerteza se Wanderlei volta ou não volta, decorridos 2 meses já, essa incerteza está prejudicando o Estado. Daí a necessidade desse afastamento ou da renúncia de Wanderlei Barbosa, que não é nada pessoal contra Wanderlei Barbosa. Eu apurei na Assembleia Legislativa ontem que já há metade dos deputados estaduais já estão favoráveis a essa tramitação. Né? Já tem 11 deputados favoráveis à tramitação, outros 11 deputados estaduais estão contra, né? E tem 2 aí que estão em cima do muro, né? Que eles consideram que é o deputado Moisés Marinho e o deputado Marco Marcelo. Então, eles estão ainda em cima do muro, mas há efetivamente 11 deputados estaduais trabalhando realmente sobre essa questão de colocar para tramitar esse pedido de impeachment de Wanderlei Barbosa, que já tem 5 lá tramitando. Né? Agora, volto a repetir, para iniciar esse processo na Assembleia Legislativa,
depende obrigatoriamente, é competência exclusiva do presidente da Assembleia, Amélio Caires, colocar em votação isso. É bom lembrar, né, Jairo, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, segurou 160 pedidos de impeachment do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não aconteceu nada, ou seja, ele coloca, conforme a Constituição, é competência dele colocar ou não, ele optou por não colocar. Entendi. E existe um prazo, não, né? Isso não existe prazo, não existe prazo. Agora, existem prazos que realmente atingem a situação política de Vanderlei, claro, né? Porque se ele quiser se candidatar no próximo ano, ele tem que renunciar no mês de abril, né? No mês de abril, então daqui a 4 meses ele tem que renunciar. E aí Laurez Moreira assumiria novamente, né? Então, independentemente o Laurez assumiria se Vanderlei em abril quiser disputar algum mandato aí no próximo ano. Agora, o que chama atenção, Jair, é que os aliados de Vanderlei têm trabalhado muito essa questão interna, essa guerra política aqui contra Laurez. Eles acham que Laurez é que tramou isso, né? Imagina o Laurez ter articulado a Polícia Federal, articulado o Ministério Público Federal, articulado a PGR, e articulado 15 ministros do STJ, 2 ministros do STF. Imagina, é um poder danado, né? Articular isso para afastar Vanderlei Barbosa. Mas eles levam isso no ponto de vista político para alimentar a militância ali, né? Eles precisam alimentar a militância. Só que vai ter um momento que Vanderlei vai ter que tomar decisão, né? Porque se você olhar no retrovisor, nenhum governador afastado do estado do Tocantins foi retornado ao cargo, né? Então, assim, essa política pode ir só até um determinado ponto, né? Porque passando disso, o Vanderlei vai perder tempo e pode ficar inelegível. Agora, Luiz, ontem o governador em exercício, Laurez Moreira, convocou uma entrevista coletiva, né, com a imprensa, para falar de contratos milionários de prestação de serviço. A Secretaria de Estado da Saúde, por exemplo, tem atualmente um total de 580 milhões em dívidas. Acabei de falar sobre isso aqui na reportagem do Elias Viana, e ele afirmou isso, disse que vai publicar um decreto de emergência relacionado a essa situação na saúde, detalhando também a situação da saúde nos últimos anos. O secretário Jânio falou que não vai ter prejuízo para o povo, né, com relação às cirurgias, o atendimento do setor público de saúde. Enfim, a gente tem o depoimento, é isso? Nós temos o depoimento agora, para a gente entender mais ou menos o que a gente está contextualizando, do secretário de Estado da Saúde, o Vânio Rodrigues. Vamos acompanhar aqui. Problemas crônicos, e aí estou sendo claro também, problemas crônicos não se resolvem da noite para o dia. E aí esse governo não vai se furtar de discutir fundo e profundo essa temática. De todas as áreas que você colocou, da oncologia, que a gente está avançando com relação a descentralização desse serviço por um outro que já acontece na Macro Norte, tanto outros exames que você, alguns exames que você citou, como a cintilografia. Mas o que eu estou querendo dizer é que não adianta, não tem efetividade, não tem eficiência eu atacar em todas as frentes. Quando eu cheguei na secretaria, eu elenquei o que é prioritário, o que é prioridade para evitar desassistência. E é isso que tem nos consumido no sentido desse diálogo. Um ou outro fornecedor vai dizer que não conseguiu diálogo comigo, porque às vezes a gente conversa com um coletivo que tem uma representatividade coletiva, mas acaba que você vai deliberando também de forma individualizada. Então, os desafios que são postos, nós vamos enfrentá-los para buscar uma alternativa outra. E como o colega aqui da empresa do Econews colocou, que eu coloquei, vou reafirmar, é uma refundação. Nós precisamos discutir isso. E quando a gente fala dessa discussão, não é jogar para debaixo do tapete, é desnudar e discutir os números à luz do dia. É isso que nós queremos pautar. Quando você traz, e é uma preocupação que os próprios superintendentes já trouxeram, Ana Paula, e demais, você trouxe pontualmente um caso, existem vários. A Salux, só corrigindo assim a fala, não há nenhum pagamento para essa empresa, desde que esse governo assumiu. Não há nenhum pagamento para essa empresa. Mas evitarmos uma desassistência para a população. E essa medida ela se impõe para que sentemos e encontremos alternativa para sair dessa tempestade. E partindo de uma premissa de que o Estado é maior do que todos nós juntos. Porque o Estado é perene, né? Nós somos transitórios e passageiros. E esse remédio amargo se impõe para que
evitar exatamente isso, para evitar um colapso no sistema. E também declarar, o governador pode reafirmar isso, mas enquanto autoridade sanitária, a maior autoridade sanitária desse Estado, fazer uma declaração de que não haverá descontinuidade de serviços. A população, tranquilizar a população com relação a isso. O governo está no controle do descontrole e vai usar o seu braço forte e os instrumentos jurídicos necessários para evitar que a população possa ficar desassistida. Com relação aos servidores, deixar uma mensagem e reconhecer, eu e o governador falamos isso no dia 28, quando nós estivemos ali na SES, agradecendo a colaboração, a dedicação que esses colaboradores, independentemente onde ele atue, quer seja na sede administrativa, como na rede hospitalar por inteiro, ao longo desses anos, como serviço prestado em dedicação para esse Estado. E esse cenário impõe a cada um de nós, gestores, servidores, fornecedores, nós encontrarmos uma alternativa para que saiamos daqui vislumbrando a população, assistindo a população que nós somos responsáveis em assistência. E essas medidas que se impõem, visando essa eficiência do gasto, a transparência, e já abri um adendo também aqui, já vislumbrando esse cenário que nós estamos discutindo aqui agora, e é preciso também que se ponha, e é isso que me causa espécie, e eu falava, governador, para todos os fornecedores que nós dialogamos, o que me causa espécie é passa uma mensagem para o cidadão comum que esse descontrole, esse cenário caótico foi construído e concebido há 60 dias. E não é. Nós recebemos dessa forma essa dívida de 582 milhões de reais. 582 milhões de reais. Que, como o secretário Ronaldo colocou agora há pouco, na despesa de exercício anterior, que nós já pagamos nesse exercício de 25, foi 357 milhões de reais do custeio do exercício aqui agora, nós pagamos de exercícios anteriores, que se refere a 357 milhões de reais. Nós adiantamos aqui ontem, né, sobre essas dívidas, Sim. né? A gente falou sobre o empréstimo e tudo mais. Enfim, e depois teve essa reunião, né, essa entrevista coletiva para poder expor tudo isso. O que a gente pode dizer com relação a isso? Né? Não é surpresa, né? Bom, para a gente não era, né? Que a gente anunciou aqui no horário de almoço essa dívida, né? A origem da dívida, né? E eles, no final da tarde, aí, anunciaram numa coletiva. Agora, esse anúncio aí foi bem político, viu, Jair? Até o próprio discurso do secretário de Saúde não tem nada a ver, falou um monte de platitudes aí que, veja bem, era uma reunião para dizer a situação do Estado e não para impor um discurso político para atacar a gestão anterior, né? Ou seja, deveria chegar lá, a dívida, encontramos essa dívida, precisamos fazer isso, vamos fazer o decreto, pronto. Não é? Era uma reunião para isso. Mas aí o secretário, especialmente esse secretário de Saúde, achou por bem fazer esse discurso aí como se estivesse num palanque. A situação não merece esse tipo de questionamento dessa forma que o secretário falou, né? Uhum. Agora, o problema é sério. Mas a questão política sobressai ainda mais, Jair, porque o governo já deveria anunciar essa situação que ele disse de causa aí do governo do Estado, ele já devia chegar com um decreto pronto, assinado para ser publicado. E não anunciar essa dívida, esses problemas, dizer que vai editar um decreto e deixar sem editar o decreto, não foi publicado ontem à noite, não teve decreto nenhum. Não é? Então fica aquela bolha, né, como se o governo estivesse aproveitando-se do dia, né, ou seja, um dia antes de completar 2 meses no exercício do cargo, e fazer essa questão aí que ficou mais parecendo um palanque ali, o secretário discursando, né, quando deveria apenas citar a coisa séria, os números, né, de onde veio essa dívida, por quê. Não ficar aí criticando o governo, né? Até porque o governo ainda está em exercício, né? Entendo. Agora, na questão pragmática, eu conversei hoje lá no planejamento, hoje já estariam reunidos a secretária da Casa Civil, representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública. Esse grupo estaria elaborando esse decreto, que deve sim ser publicado hoje à noite. Me garantiram que esse decreto vai ser publicado na noite de hoje, esse decreto aí emergencial do governo, né?
Então, esse decreto, a mim me parece, e como todo decreto, que é uma competência constitucional do governo ou da prefeitura, né, deve possibilitar aí a contratação sem licitação, a negociação desses contratos, né, a possibilidade de, no caso dos prestadores civis deixarem de atender nos hospitais, de o governo requisitar leitos de forma administrativa. Então, tem uma série de detalhes no decreto emergencial que podem auxiliar o governo a tentar equalizar essa situação, em que, como disse o secretário, não é de hoje, a gente tem anunciando isso quase há um ano, aqui mesmo no Bastidores da TV. Então, o governo fez certo ao gastar esses 2 meses para levantar a real situação, não é? E eu acho que ele pecou porque não publicou de imediato o decreto. E terminou fazendo esse palanque aí ontem, um palanque desnecessário, que teve uma reação também política dos aliados do governador Wanderlei Barbosa, dos republicanos, que com toda a razão refutou a forma como o governo colocou e negou. Agora, negar os números do governo é muito difícil, porque os números estão lá no portal da transparência, estão lá na Secretaria do Tesouro Nacional. Agora, mas a forma como o governo colocou deu condições, abriu janela para que o Wanderlei Barbosa mostrasse o rosto e dissesse: epa, está fazendo política, não é? Isso ficou muito claro na ação e reação de ontem, né? Que o governo também retrucou através do secretário de Planejamento. Ficou a discussão até de certo modo baixo nível, né? Sobre esse rombo aí de 1 bi que, segundo o governo do Estado, encontrou aí da administração de Wanderlei Barbosa. Vamos ver o que vai acontecer, o que virá nesse decreto que vai ser publicado na noite de hoje, como me garantiram lá no Palácio Araguaia, na manhã desta terça-feira. Muito bem, e alegando não ter esses recursos, obviamente, para poder quitar essas dívidas, o governador e a equipe foram para Brasília, ainda na segunda-feira, levar a situação ao governo federal. Inclusive, a gente tem uma fala do governador em exercício, Laures Moreira, expondo, né, essa preocupação, falando da falta de recursos e também falando dessa viagem à capital federal. Vamos acompanhar aqui. A gente tem que mostrar a situação que está para compreender, porque as pessoas também, tem muita gente que acha que você pode chegar e uma varinha mágica e mudar tudo. Não é assim. Então é preciso que as pessoas compreendam o quadro que está o Estado e o que nós vamos fazer. Estou indo a Brasília, vou retornar, meu gabinete vai ser lá na Secretaria da Saúde e eu tenho certeza que nós vamos resolver as questões que tem lá. É questão de responsabilidade com o gasto público. E nós vamos cortar muita despesa necessária e fazer o melhor serviço possível. Serviço aéreo do Estado. Eu não deixei de ter um serviço que me atende bem e eu estou gastando 33% só do que o governo anterior gastava. Então, dá para fazer. É só você... A mágica é essa, é cortar o desperdício. Não justifica um estado igual o Tocantins, que é um dos estados que mais cresce economicamente do país, continuar aumentando dívida, débito constantemente. É sinal de que as coisas não estão sendo geridas com responsabilidade. Ele falou que esse último trecho, ele falou sobre o avião, né? O avião que ele devolveu aí, né, que era utilizado pelo governador afastado Wanderlei Barbosa. E aí? Tá em Brasília. Pois é. Na verdade, a gente também anunciou ontem que ele iria hoje a Brasília, né? Sim. Ele deve ter reunião, além dessa questão do presidente, do governo federal, ele vai ter reunião com bancada, porque nesse momento estão discutindo as emendas parlamentares no Orçamento Geral da União. Então, são duas coisas, né, que ele deve participar. Agora, Jair, os números que vieram a público ontem são alguns números realmente que merecem uma reflexão, inclusive dos deputados estaduais, né? O Laures explicou ontem que, por exemplo, o governo estava pagando leitos de hospitais, aí nos hospitais, para os hospitais de referência, leitos que estavam custando 25 mil, que no mercado é 9 mil cada leito, né, a diária, né? Então, realmente é uma diferença aí. O governo está pagando 3 vezes mais o que é pago nos hospitais particulares. Então, essa questão realmente é muito preocupante, porque há esse saldo aí, essa diferença. Para onde que está indo essa diferença, né? Outra questão colocada pelo governador em exercício foi o aumento de gastos na saúde, ou seja, os gastos dobraram, né, de 2021 até 2025, ou seja, mais de 100%
de aumento nos gastos nesses 3, 4 anos. No entanto, os equipamentos, os leitos nos hospitais cresceram 21%, ou seja, o governo elevou a despesa de custeio em mais de 100% aí em 3 anos. No entanto, isso não se transformou em mais leitos no Estado, né? Em mais atendimentos no setor de saúde pública no Estado. Agora, só para você ter uma ideia, Jair, no Tocantins, 93% da população, ou seja, 1.400.000 pessoas no Estado, eles dependem exclusivamente do SUS, do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Saúde Público Estadual. 93%, apenas 7% no Estado, da população do Estado, tem planos de saúde, ou seja, aí já tem, aí teríamos os 80 mil dos servidores públicos, né, e mais os 20 ou 30 mil da iniciativa privada. Então, para você ver, a grande maioria da população do Estado do Tocantins, quase a unanimidade da população do Estado do Tocantins, depende exclusivamente do sistema público de saúde. Esse sistema que está correndo o risco de ser colapsado aí por causa desses desvios e que acusa o governo interino em exercício Laureano Moreira. Muito bem, é isso então. Muito obrigado, Luiz Armando, por essa participação. A gente está de olho para saber o que vai acontecer nos próximos dias, quais as novidades que o Laurez deve trazer, o governador em exercício Laureano Moreira deve trazer para o Tocantins. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Vamos acompanhar junto aqui uma reportagem sobre a COP30.